Olá, colegas. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre implantes pós-exodônticos, também chamados implantes imediatos, suas indicações, vantagens e cuidados transoperatórios. A primeira questão que nos surge é se é recomendável instalar implantes imediatos ou implantes pós-exodônticos em todos os casos. Se nós observarmos a classificação de Elian e colaboradores de 2007, nós vamos encontrar que ele faz uma distinção na indicação, considerando a integridade das paredes ósseas alveolares. Assim, quando existe a integridade das paredes alveolares, ele considera que se o implante for instalado na posição correta, o resultado é ótimo. Quando nós temos uma perda até o terço médio das paredes alveolares, nós podemos ter um resultado bom, mas há necessidade de complementação, como por exemplo enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, e quando nós temos uma perda óssea vestibular maior, chegando até próximo à região apical, nós temos um resultado aceitável e nesses casos nós temos a obrigação de utilizarmos técnicas como a regeneração óssea guiada mais o enxerto de tecido conjuntivo. Assim, nós vamos ver que os requisitos para a técnica dos implantes pós-exodônticos são paredes alveolares íntegras, ausência de infecção ativa, ou seja, uma infecção que apresente secreção purulenta, altura de osso na região apical de 3 a 5 milímetros, osso primitivo. Estas são as condições ideais para a instalação de implantes imediatamente após as exodontias. Com relação à integridade das paredes alveolares, o melhor exame que nós temos para essa avaliação é a tomografia computadorizada, onde é possível se observar, na maioria dos casos, a presença ou não da parede óssea alveolar, inclusive mostrando a sua espessura, que é um dado bastante interessante para nós indicarmos ou não, em casos específicos, de preenchimento com biomaterial ou associação do osso autógeno mais biomaterial, do gap que fica entre o implante e a parede óssea vestibular. Com relação aos implantes pós-exodônticos na região dos molares, nós precisamos avaliar a relação dos ápices com as estruturas anatômicas adjacentes, por exemplo, na maxila, o seio maxilar, e na mandíbula, o canal da mandíbula. E também a presença de septos interradiculares volumosos. Assim, para a instalação de implantes, imediatamente após a exodontia dos molares, o ideal é que nós tenhamos de 4 a 5 milímetros de osso primitivo, além dos ápices dentários, e ou a presença de septos volumosos. Por que nós falamos e ou? Porque o ideal seria que nós tivéssemos a presença de septos volumosos para a instalação de implante no centro desses septos, quer seja nos molares superiores ou nos molares inferiores. No entanto, nós vamos ver que quando nós não temos osso primitivo em quantidade suficiente, 4 a 5 milímetros, na área após os ápices dentários, e se nós tivermos septos volumosos, ainda assim essa técnica é possível de ser empregada. Com relação à técnica cirúrgica, durante a extração,
nós devemos fazer exodontias o mais conservadoras possível. Assim, devemos usar instrumentos como periótomo, extratores e, após a luxação, se quisermos utilizar um fórceps, nós vamos apenas fazer um movimento de tração, evitar que façamos os movimentos de lateralidade para que a gente mantenha a integridade das paredes ósseas vestibulares, notadamente na maxila, entre os caninos. E também nós devemos, para os implantes pós-exodônticos, evitar as incisões e descolamento de retalho, visto que algumas pesquisas mostram que quando se faz a incisão com retalho mucoperiosteal, nós temos um risco maior de reabsorção parcial desta parede óssea alveolar. Assim, nós devemos evitar os descolamentos para os casos onde nós vamos fazer as extrações e, em seguida, os implantes. No entanto, nós precisamos lembrar que a incisão, mesmo nesses casos, ela é necessária para que a gente visualize, quando uma tomografia sugerir dúvida sobre a espessura da parede óssea vestibular, a incisão relaxante, o descolamento do retalho, é imperioso para que a gente avalie a presença desta estrutura vestibular. Nós devemos, após as extrações, avaliar a integridade da parede óssea vestibular, e isso nós podemos fazer com a inspeção, utilizando-se das curetas de Lucas, e a instalação do implante. Nós devemos observar sempre a instalação do implante sob o aspecto tridimensional, onde nós devemos avaliar o espaço de 1,5 mm a 2 milímetros entre dentes, para que haja um espaço suficiente para a formação da papila interdental, a instalação do implante bem no centro deste espaço protético ou deste alvéolo. Devemos observar que, a partir da margem gengival livre, nós devemos instalar o implante, deixar sua plataforma protética, notadamente quando estivermos usando implantes de hexágono externo, 3 a 4 milímetros abaixo da linha da gengival livre, e também nós devemos instalar o implante com 2 milímetros no sentido palatino, para que esses implantes eles possam emergir a nível de cíngulo ou, no máximo, a nível de bordo incisal. Se eles emergirem na cavidade bucal com o centro deles ao nível do cíngulo, significa que nós iremos fazer uma prótese parafusada. E se eles saírem com o seu centro a nível de bordo incisal, significa que nós iremos fazer uma prótese cimentada. Após a instalação do implante, nós devemos fazer o preenchimento do gap, ou seja, do espaço entre a parede óssea e o implante, com osso autógeno, se assim o tivermos, ou biomaterial particulado, associado ou não ao osso autógeno, pode ser o biomaterial particulado puro. Nesse caso, podemos fazer a opção dos biomateriais que apresentam um componente orgânico, tal como o Genmix da Balmer, ou mesmo o Orthogen da Balmer, e também podemos, caso queiramos, usar os biomateriais inorgânicos. E também podemos preencher esse espaço com os biomateriais em bloco, que são biomateriais compostos de colágeno
porcino associado ao biomaterial inorgânico, tal como o BioOss Collagen. Aqui vejam este gap preenchido com o material da Balmer, o Genox Inorg, um produto inorgânico que serve para o preenchimento desses gaps como uma de suas indicações. O Genox Inorg é uma hidroxiapatita de origem bovina. Após a instalação do implante, nós devemos nos preocupar, caso não tenhamos feito uma incisão relaxante, com a proteção do implante. E ao invés de nós fazermos, então, incisões adicionais, podemos proteger o implante com um plug biológico, que pode ser obtido a partir do túber da maxila, da região palatina do túber da maxila, utilizando-se de um bisturi punch. Esse tecido epitelial, junto com uma parte de tecido conjuntivo, ele será suturado junto à oclusal do alvéolo, como nós vemos aqui nesta imagem. Essa sutura deverá ser realizada fazendo com que haja, sem tensão, a aproximação das bordas e a proteção do implante e do biomaterial instalado. Aqui nós vemos outro caso, onde foi realizada a obtenção do plug biológico a partir da região do pré-molar desta paciente, a sutura feita, e vejam, 120 dias depois, a imagem deste tecido que foi obtido e que ele acaba sendo, com 15 dias, praticamente necrosado, mas nesse tempo nós já temos a epitelização abaixo dele, fazendo com que a proteção do implante com o biomaterial seja realizada. Pode-se utilizar também as membranas de colágeno, como esta da Balmer, chamada TechGraft, que é uma membrana de pericárdio bovino e que nós podemos usar em camada dupla ou tripla, suturando-a nas bordas do alvéolo. Então nós vemos aqui o alvéolo e a membrana, neste caso em camada dupla, suturada às bordas do alvéolo, com 24 dias após a remoção da sutura e com 5 meses a imagem que nós temos. E vejo que os tecidos adjacentes se mantiveram inalterados, como, por exemplo, as papilas interdentárias, como também a relação do dente com a margem gengival livre. Esta é uma das vantagens de nós utilizarmos o plug biológico, de nós utilizarmos a membrana, ou até mesmo utilizarmos esse produto da Geistlich, que é o Mucograft Seal, que é um produto também de origem suína, que é um plug de colágeno que é suturado na oclusal do alvéolo, como nós vemos neste caso. Aqui se observa o implante instalado e a colocação deste plug de colágeno suturado às bordas do alvéolo. A radiografia pós-operatória imediata, com 11 dias, vejam a aparência como estava, e após 3 meses, a imagem que nós temos, e com isso também nós vemos como ficou a margem gengival próxima aos dentes, sem nenhuma alteração. Então esta é mais uma alternativa que nós temos de proteger o alvéolo, de proteger o implante, o biomaterial que eventualmente instalamos na área do gap, e fazer com que eles fiquem protegidos, isolados da contaminação do meio bucal. Este caso concluído, mostrando então a relação da prótese com os tecidos adjacentes, um resultado estético extremamente favorável. Na região dos molares,
nós vamos encontrar muitas vezes, então, a possibilidade de extrairmos o molar e instalarmos o implante imediatamente, desde que nós tenhamos aquelas condições ideais de osso primitivo na região após o ápice dentário e entre o ápice e o canal mandibular, ou também quando nós temos os septos volumosos. Neste caso, nós vamos ter uma indicação bastante interessante, visto que nós tínhamos as duas condições para isso. Aqui vejam a distância que tinha da crista até o canal da mandíbula. O dente a ser extraído, neste caso, fizemos a opção da incisão papilar para que afastássemos as bordas da ferida, a extração sendo realizada pela técnica do seccionamento radicular. Após a extração realizada, iniciando-se a confecção da loja exatamente no centro do septo interradicular, com a fresa lança e depois as fresas subsequentes. Aqui avaliando o indicador de direção, a posição do implante, o implante instalado, já com o parafuso de cobertura, e como nós tínhamos as raízes mesial e distal, deste caso, ficou o espaço destas raízes que foram preenchidos com o osso integral desmineralizado. Neste caso também fizemos o fechamento da oclusal do alvéolo com um plume biológico obtido da região palatina e suturado nas bordas da ferida. A radiografia pós-operatória imediata. 30 dias depois, observem um implante instalado no septo interradicular e a área que recebeu o biomaterial integral desmineralizado. Após alguns meses, nós vamos observar já o alvéolo remodelado, quando foi instalado o cicatrizador para que a prótese fosse iniciada. Algumas vezes, quando nós utilizamos esta técnica, nós temos o sucesso na osseointegração, mas temos a insatisfação na estética da prótese. Então vejam este caso de um pré-molar que foi extraído em decorrência de uma fratura radicular, a instalação do implante. Vejo que aqui nós obtivemos a estabilidade basicamente no assoalho e na parte lateral da cortical do assoalho do seio maxilar. E com a prótese, nós vamos observar que houve uma perda do contorno do rebordo, justamente por causa de uma reabsorção que ocorreu naquela parte vestibular do alvéolo, na tábua óssea vestibular. A tábua óssea vestibular, quando ela tem menos do que 2 milímetros, os trabalhos sugerem que, se nós não preenchermos este espaço com biomaterial, notadamente biomaterial que possa permanecer por um tempo mais prolongado, como o Genix, como os materiais bifásicos, tal como o Genfos XP, ou mesmo materiais integrais, nós temos na sequência uma reabsorção que acaba fazendo com que a gente perca um pouco este contorno do rebordo, e com isso o ideal seria, neste caso, que nós refizéssemos este contorno utilizando de enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. No entanto, a paciente, ela preferiu não fazer neste momento nenhum outro procedimento.
Aqui nós vamos ver outro caso da região de molar, um caso publicado na revista Dental Press Implantology de Maringá, no ano de 2013. Após a extração, o preparo da loja exatamente no septo, justamente por ser um septo volumoso, o implante instalado, o preenchimento dos alvéolos das raízes mesial e distal deste molar, e aqui vocês vejam mais uma vez uma retração que aconteceu. Neste caso, nós tivemos a presença dessa retração menos por causa de uma remodelação óssea pela vestibular e mais por causa deste implante ter sido instalado muito superficialmente. Assim, quando formos instalar os implantes, nós precisamos obedecer àquela regra inicial que nós falamos de instalar de 3 a 4 milímetros abaixo da gengiva marginal livre, para que a gente possa ter um perfil de emergência e uma prótese com uma estética mais favorável. Podemos melhorar esta condição fazendo-se os enxertos de tecido conjuntivo subepitelial. Nós vamos encontrar em algumas situações que, quando existe esta parede óssea parcialmente íntegra e observada num pré-operatório, nós temos condição de instalar implantes, eles ficam com uma estabilidade inicial adequada, no entanto, eles poderão ficar com o seu terço cervical e às vezes parte do médio expostos, o que lhe faz a indicação da utilização dos biomateriais ou do osso autógeno associado a um biomaterial para proteger este implante. E todas as vezes que nós utilizarmos uma face livre, ou um biomaterial, um osso autógeno ou associação de ambos, nós devemos utilizar as membranas não absorvíveis de preferência para proteger este material. E aqui vejam, neste caso, o resultado que se obteve, um resultado onde havia este espaço negro, justamente pela ausência da papila interdental. Então, nesses casos, nós temos o sucesso estético questionável e nós poderíamos ter uma melhora desta condição, diminuindo esse espaço negro, se tivéssemos realizado prótese nos 2 dentes e com essas próteses mais quadradas, no sentido de fechar um pouco este espaço. Lembrando que os dentes mais quadrados estão predominantemente mais frequentes nos casos do biotipo periodontal espesso. Quando nós temos áreas de reabsorção óssea maior, como o caso deste, nós já começamos a ter maiores problemas de execução da técnica e nós temos, nesses casos, um alto risco de insucesso estético, podendo ter a osseointegração, mas com alto risco de insucesso estético. Nesses casos, obrigatoriamente, nós precisamos trabalhar com biomaterial, com enxerto conjuntivo, com membranas espessas, para nós melhorarmos esta condição em termos de uma prótese mais adequada no que se diz respeito à estética. Com relação aos implantes pós-exodônticos, nós fizemos um estudo retrospectivo que foi orientado pela Ana Paula Farnese Basca, nossa companheira
da área de cirurgia da Unesp de Araçatuba, e ela fez, juntamente com suas alunas, a Emanuele, e ela fez também um levantamento dos implantes instalados imediatamente após as exodontias no curso de especialização aqui de Araçatuba, do NEF, que inclusive terá nova turma a partir de agosto deste ano. Nós vamos encontrar que na maxila foram instalados 82 implantes, com 4 perdas apenas, 95,3% de sucesso. 2 perdas na região anterior e 2 perdas na região posterior. Na mandíbula, foram realizados 110 implantes, a maioria deles instalados na região anterior da mandíbula, onde não houve perda de implante, e apenas uma perda de implante na região posterior da mandíbula, fazendo com que o sucesso fosse 99%. Mostrando, então, que quando nós utilizamos técnicas adequadas, critério de indicação para a instalação dos implantes imediatos, nós temos um índice de sucesso dentro dos padrões internacionais, o que nos estimula a instalar esses implantes, já que nós diminuímos em um tempo razoável o tempo de tratamento do paciente. Em outras situações, nós podemos utilizar nos implantes pós-exodônticos aquilo que se chama estética imediata, como foi preconizada por Worley em 1998. As indicações clássicas, segundo esse autor, era para dentes com fratura recente ou dentes com fracassos endodônticos. E a vantagem que tem a estética imediata é minimizar o tempo de tratamento, estabilização do nível gengival peri-implantar e um perfil protético adequado. Assim, nós vamos ver que Worley ele se preocupava exatamente em instalar implantes na região estética, numa região anterior da maxila, por exemplo. Atualmente, nós vamos encontrar colegas instalando implantes com provisionalização imediata em região posterior da mandíbula, da maxila, áreas onde nós temos um esforço mastigatório bastante alto, e nós não temos preferência para este tipo de tratamento, embora possamos eventualmente indicá-lo, porque nós precisamos associar as indicações clássicas, aos critérios de indicação clássica, ao tipo de paciente com grande discernimento, para que ele não venha submeter essa área que recebeu um implante individual, onde ele foi provisionalizado e, por causa de sua má compreensão, ele sobrecarregar esse implante na mastigação, mesmo que ele esteja em infraoclusão. O resultado, normalmente, para casos como esse, de excesso de carga em um implante individual, é justamente a perda do implante de forma precoce, já que os implantes, numa fase de reparo, eles deverão não devem ser submetidos a micromovimentações superiores aí a 150 micrômetros, o que é impossível de nós avaliarmos clinicamente. Assim, nós indicamos a provisionalização imediata em áreas estéticas, principalmente. Na técnica cirúrgico-protética,
nós devemos evitar o descolamento do retalho pelos motivos que nós já falamos, fazer uma extração com mínimo de trauma, buscar a estabilidade primária do implante. Essa estabilidade nós trabalhamos entre 40 e 50 Nm. A posição do implante realizada de uma forma que tenha uma solução protética adequada, e a prótese provisória em infraoclusão. E se nós estivermos instalando implantes na região anterior da maxila ou da mandíbula, nós devemos ter uma estabilidade oclusal posterior. Então nós vamos, mais uma vez, observar nas tomografias a presença do osso na região apical, um osso primitivo de 3 a 5 milímetros, buscar entender que tipo de osso nós teremos na região, osso tipo 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 são os tipos de osso mais adequados para esta técnica. Selecionar o implante de acordo com o seu desenho, procurando implantes de roscas compressivas para que nós tenhamos a estabilidade inicial. E quando nós utilizamos os implantes de roscas triangulares, na maioria das vezes, nós devemos usar a técnica da subfresagem. A posição adequada do implante, como nos mostra o livro do Rosa, é fazermos uma palatinização, ou seja, uma ancoragem palatina. Então vejo que a fresa ela entra de uma forma oblíqua no alvéolo até que ela crave no tecido ósseo. Vejam aqui uma imagem como ela está palatinizada. Depois que ela crava no osso, nós vamos colocá-la numa posição axial para continuar a confecção da cavidade que deverá receber o implante. Com isso, nós estamos preservando a parede óssea vestibular, que normalmente é bastante fina em uma região estética. Segundo trabalhos do professor Lind e professor Lang, 94% destas paredes ósseas têm uma espessura inferior a 2 milímetros. Portanto, se nós atingirmos com um instrumento rotatório uma estrutura dessa, praticamente nós destruímos a vestibular, o que vai fazer com que a gente tenha alguma dificuldade na obtenção da estética da prótese. Aquela posição tridimensional que nós já falamos para vocês, colocar o implante no centro do alvéolo, de forma que a gente tenha 1,5 milímetro no mínimo entre implante e dente adjacente, para que acomode a papila, 3 a 4 milímetros no sentido da apical, considerando a gengiva marginal livre, e a palatinização com a parte vestibular do alvéolo distante aqui da região vestibular, mostrando a possibilidade então de trabalharmos com uma prótese parafusada ou cimentada, mas que tenha um recurso bastante mais favorável à estética. Aqui nós vemos um caso em que foi feita a estética imediata, e vejo que nos movimentos excursivos da mandíbula, a provisória, a coroazinha provisória, estava em infraoclusão. Aqui nós observamos um componente
provisório, preparável, instalado sobre este implante de hexágono externo, a adaptação da faceta e depois a complementação com resina fotopolimerizável na palatina, fazendo a intercuspidação e, no movimento de lateralização, observava-se a infraoclusão da prótese provisória. A radiografia pós-operatória imediata, assim nós vemos o pré-operatório, a prótese final e contorno mantido como na sua origem, aqui a mucosa periimplantar, a presença das papilas, e aqui nós observamos um controle radiográfico de 15 meses. Um outro caso, onde este dente foi indicada a sua extração, feita a extração, o implante sendo instalados com 40 newton centímetro, a provisória instalada no movimento excursivo da mandíbula, mostrando a infraoclusão, no movimento de lateralidade a mesma coisa. E aqui, 6 meses após o perfil de emergência, e neste caso foi confeccionada uma prótese cimentada, utilizando-se do UCLA, que teve o seu preparo, e a prótese final instalada com controle de 1 ano. Então nós vamos ver que esta é uma possibilidade que nós temos de utilizarmos a provisionalização de implantes instalados imediatamente. E dentro da nossa filosofia, nós vamos indicar esta técnica notadamente para a região estética, fazendo com que as indicações desta técnica para as regiões de maxila ou mandíbula posterior sejam avaliadas individualmente. No entanto, nós consideramos muito, para indicá-la, o grau de discernimento do paciente. Eram estas as nossas observações a respeito dos implantes pós-exodônticos ou implantes imediatos à exodontia, e aqui nós lembramos a todos sobre o início do nosso curso de especialização do Núcleo de Educação Continuada de Araçatuba, que será realizado a partir do mês de agosto. Todos esses casos que nós mostramos foram realizados durante o nosso curso. Assim, nós ficamos à disposição de vocês e esperamos estar contribuindo com o estudo de vocês nesses tempos de isolamento social. Muito obrigado.